A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar nossa escola dominical nessa manhã. Eu convido os amados irmãos para nós estarmos fazendo uma oração. Vamos orar, vamos invocar a presença do nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pelo dia que nos concede, ó Pai, pela noite em paz que nós podemos descansar, ó Deus, ou aqueles que puderam assim o fazer. Lhe somos gratos, ó Deus, porque em meio às aos muitos pensamentos que vêm às nossas mentes, pensamentos muitas vezes, ó Deus, que são extremamente pecaminosos, que agridem e entristecem o teu espírito, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor não leva em consideração tais pensamentos, ó Deus. O Senhor nos tem amado segundo o seu próprio amor, nos tem redimido segundo a sua própria justiça e nos tem justificado segundo o seu perdão. Muitos, certamente, ó Deus, de nós fogem ou não temos a percepção deste grande amor com que o Senhor tem nos amado. Nessa manhã, Deus, nós lhe somos gratos porque infinitas situações tentaram nos tragar, tentaram nos colocar para baixo, ou tentaram de alguma forma nos colocar, ó Deus amado, em estado inértios, para tão somente adentrarmos as regiões do silêncio. Mas o Senhor, em sua infinita graça, nos deu possibilidades de fugas, nos deu sobrevivência, um sobre fôlego, ó Deus, para nós continuarmos a nossa caminhada. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado porque muitos não puderam adentrar esse domingo, ficaram no sábado à madrugada, Deus. Mas nós chegamos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, não porque nós temos, ó Deus amado, beleza, inteligência ou sagacidade, mas pelo que o Senhor tem aplicado em nós, graça e misericórdia. Por isso, nessa manhã, nós acordamos de forma gratos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoe os nossos muitos pecados, perdoe os nossos muitos pensamentos, perdoe as nossas muitas palavras que agridem a sua santidade, nos perdoe, porque nós, muitas vezes, ó Deus amado, não sabemos nos comportar como santos, e é por isso que nós nos aproximamos de Ti, embasados segundo a Tua palavra, nos ajude. Oramos agradecidos assim em nome do Senhor Jesus, aleluias, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, no capítulo de número 1. Jonas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do todo o capítulo. É um texto conhecido demais dos irmãos. E o texto diz assim: Veio a palavra do Senhor Yahvé a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor Yahvé, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor Yahvé. Mas o Senhor Yahvé lançou sobre o mar um grande e forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam uns com os outros, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele, mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim nesse Deus se lembre de nós, para que
não pereçamos. Diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor Yahvé, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar já ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se iam tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor Yahvé e disseram: ah, Senhor Yahvé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, porquanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor Yahvé, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens, e em extremo ao Senhor Yahvé, e ofereceram sacrifício ao Senhor Yahvé e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Que Deus muito nos abençoe nessa manhã, onde nós não podemos de fato fugir da presença do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, uma vez que constantemente nós somos conclamados a ir até a nossa Nínive, estarmos clamando ao Senhor independente daquilo que Deus propôs em nosso coração. Cada um de vocês e a mim, nós temos as nossas Nínives, nós temos as nossas demandas, os nossos dilemas, as nossas frustrações, as nossas decepções. Mas em todas essas circunstâncias que nos permeiam, que vai margeando as nossas vidas, Deus, em sua infinita graça, tem preparado dentro do seu querer atos soberanos de justiça. O que nós entendemos nessa manhã, segundo a palavra do Senhor para nós, nessa caminhada de cristãos, crentes, servos do Senhor Jesus Cristo, é que um homem de Deus, em fuga de Deus, ele leva maldição aonde quer que ele vá. Um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, em fuga de Deus, ele leva maldição aonde quer que vá. Não há de abençoar jamais o local, ou o lugar, ou qualquer tipo de relacionamento que vier. Certo é, se for homem de Deus, ou mulher de Deus, né? E isso nos chama muita atenção, porque sempre Satanás há de ter um barquinho pronto para aqueles que querem fugir da presença de Deus. Mas nós não esqueçamos, se Satanás propicia, ou faz o barquinho, ou cria o barquinho, ou deixa o barquinho pronto para fugirem da presença de Deus, mas o próprio Deus também, ele permite que as baleias se aproximem e assim faça o doutrinamento. Acho muito bacana. A baleia doutrina Jó. Há uma base doutrinária no abocanhar da baleia. E Jonas passa 3 dias aprendendo a doutrina soberana de Deus. E ao sair daquele peixe, Jonas não sai como entrou. Jonas sai diferente, porque segundo os próprios comentaristas dizem que o Jonas saiu como um fantasma.
branco, ele então perde toda a sua, tem uma palavra que se diz, as melaninas, né? Melanina quem vai ter a pigmentação, presbítero me salvou. Amém, Jesus. A pigmentação da pele Jonas perdeu. Jonas ficou albino por causa da acidez daquele peixe, do estômago do peixe. E é isso de fato, a doutrina que o peixe trouxe para Jonas. Atos soberanos de um Deus que não permite que nós passemos pela vida achando de alguma forma que nós somos autônomos. Nós não somos. Nós somos extremamente dependentes desse Deus. Tá bom? Nós vamos entoar 2 canções com os nossos irmãos do louvor e logo após nós adentraremos a nossa escola bíblica dominical com a nossa lição. Graças pais, irmãos. Vamos colocar de pé.
perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Poder sentar, irmãos. Irmãos, a nossa lição nessa manhã é a lição de número 6, baseada lá em Filipenses capítulo 4, versos 4, ou verso 4. Há um livro de John Piper que fala sobre o povo mais... Alegre-se os povos, alegre-se os povos. E é um título muito interessante sobre a ideia do povo de Deus na caminhada, na busca da alegria, ou adentrados à alegria mesmo vivendo dias difíceis, dias de estúpida perseguição sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade, a vida de modo geral, né, dentro dessa classificação, assim, se eu posso usar esse termo. E a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo do Senhor, é um povo marcado, tem que ser marcado por a alegria constante, uma alegria constante. E essa alegria, de fato, ela não pode buscar ou ser buscada em outra coisa senão o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ter esta convicção. Então, Filipenses 4:4, os irmãos sabem de cor, né? Diz o texto aí o quê? É um texto belíssimo, né? Em toda a sua extensão, em todos as suas vogais e consoantes e vírgulas, e traz-se a ideia, ponto e vírgula, e traz-se a ideia de que a alegria, ela não é uma ação de circunstâncias ou momentânea, mas é algo que a igreja de Cristo ela precisa constantemente experimentar. E como experimentar a alegria do Senhor em um mundo de extrema tristeza, em um mundo de extrema dor, em um mundo onde as coisas que têm acontecido nos conduz para uma melancolia ou adentrado que seja numa possível depressão. E são coisas que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos refletir como nós
reagimos diante das más notícias, como nós reagimos diante da circunstância que não nos é tão favorável, como nós reagimos diante daquilo que possivelmente se levanta para roubar ou para tirar a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa alegria. Como nós reagimos diante das notícias que não são tão favoráveis? Como nós reagimos diante da circunstância que nos conduzirá para o fundo de uma cama ou para o fundo de um leito, enfim, para uma circunstância que pareça caótica, para adentrarmos o caos da existência humana? Como nós reagimos diante de tudo isso? Então, a nossa introdução, eu quero ler para os irmãos, diz assim: então, a nossa lição nessa manhã: alegre-se constantemente, Filipenses capítulo 4, verso 4, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a nossa introdução diz assim: não é sempre fácil falar de um caráter alegre. Não é sempre fácil falar de um caráter alegre. Enquanto escrevo esta lição, recebo notícia do falecimento da mãe de uma jovem cristã, e um pedido de oração de um colega por seu pai que enfrenta um câncer. Como pensar sobre a alegria nessas condições? Muitos de nós, e eu me incluo, somos melancólicos, com inclinações mais para o desânimo. Valorizamos demais os momentos mais tristes e tensos da nossa caminhada. E nem sempre percebemos as partes sorridentes do processo. Em alguns casos, vivemos momentos tristes mesmos, como no que mencionei. E isto impacta profundamente o modo como nos relacionamos com Deus, conosco e com as pessoas. A caminhada do nosso povo, a caminhada do povo da cruz, a caminhada do povo do caminho, ela tende a ser mais difícil do que aqueles que não defendem, ou aqueles que não estão de maneira nenhuma debaixo da sombra da cruz de Cristo. Para eles muito fácil. E o salmista, no Salmo 73, o salmista Asaf, ele vai nos dar algumas pinceladas, como é fácil para que as pessoas que não defendem, que não estão debaixo da cruz de Cristo, ou carregando a cruz de Cristo, se conduzirem, serem homens e mulheres desse mundo, cidadãos desse habitat, um habitat onde o pecado de fato gerou tantos transtornos para nós administrarmos. E aí então eu faço, pegando o gancho do autor, como a igreja de Cristo tem administrado a alegria em seus corações. Como nós, povo do caminho, povo que está sobre a cruz ou debaixo da sombra da cruz do Altíssimo, do Senhor Jesus, como nós temos administrado essa alegria. Como nós temos vivenciado essa alegria nos momentos mais difíceis, nos momentos mais horrendos ou nos momentos mais escambosos da nossa existência. E é nosso papel de responsabilidade, tentarmos viver essa alegria independente da circunstância. Há um livro que eu citei aqui outro dia e acabou virando filme, que é Torturados por Amor a Cristo. Torturado por Amor a Cristo, ele foi... as personagens envolvidas nesse livro, pode ficar alguma coisa, eles foram torturados na época da velha União Soviética, quando o comunismo imperava naquele país, e eles não podiam se reunir, eles não podiam cultuar, eles não podiam aglomerar-se, e porque eram muito, mas muito rechaçados sobre prisão, violência, coisa do tipo, pelo Exército Vermelho comunista. Então, muitos pastores adentraram, fizeram os conchaves, pastores e padres,
fizeram os conchave adentrados no Partido Comunista, para não sofrer nenhum tipo de perseguição. Mas outros tantos, inclusive o autor do livro, ele vai narrar que ele não quis compactuar ou fazer parte daquele pacto, porque entendia ele que aquilo não era algo benéfico para a Igreja de Cristo. Então ele passou a se reunir de maneira marginal entre aspas, é claro. E ali então a igreja começou a reunir de casa em casa de maneira grupos pequenos. Mas a KGB, que era a inteligência da União Soviética, eles estavam atentos para tudo que acontecia. E então um deles, esse autor do livro, ele foi preso. E ele teve 14 anos, se não me falha a memória, preso. 14 anos sem ter feito nada. Debaixo de uma tortura sem precedentes, um frio insano, onde ele viu muitos irmãos pastores morrerem de tuberculose, que eles não davam remédio. E ele diz que um dos grandes campeões, ele viu, mas ele não sobreviveu. Foi um pastor que viveu 25 anos preso por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Mas eu trago essa história para mostrar para os irmãos que naquele momento, quando eles estão presos, eles fazem questão, havia as celas, eles eram colocados, como eles estavam em algum momento adoecidos, e eu colocava nos quartos, dava para colocar 4 pessoas, até um pouquinho mais, alguns dentes, enfim, enfermaria. Mas naquele momento, quando eles estavam mais difíceis, eles pegavam as suas algemas e começavam a bater e fazer som. E o outro pegava a corrente, começava dando ritmo à música, começava então a entoar hinos. O guarda, percebendo aquilo, falava assim: vocês estão cultuando, estão cantando, e pegava um e levava para uma sala específica e descia-lhe o pau, batia sem dó, e ele chegava quase que desmaiados, e os irmãos se jogavam lá, os irmãos pegavam eles e abraçavam, colocavam ele sentado ou deitado, e continuavam louvando, e continuavam cantando, e continuavam a cultuar ao Senhor. Um episódio que ele foi parado, esse autor do livro, ele é parado, ele está orando, o soldado pega ele e leva para a solitária, bate bastante, leva ele para a solitária, e aí na solitária ele abre aquela frechazinha da porta e diz: e você continua orando? Você não aprende a lição? E ele diz: eu continuo orando pela sua vida, para que o Senhor Jesus tenha misericórdia e salve a sua vida. E aquilo me levou a alguns momentos, principalmente no filme, ao nó na garganta, A gente fica emocionado com a atitude daqueles homens ali, pelo fato deles estarem em uma situação de tortura, não pelo pai, não pela economia, não por um assassinato, não por uma palavra que ele disse contra o ditador ali, enfim, Stalin, mas não, por amor a Cristo. Em todo momento eles diziam assim: negue a sua fé e vocês vão para casa. Simples. E eles permaneceram 14, 19, 25 anos torturados por amor a Cristo. E vale ressaltar a história que em nenhum momento eles reclamam de Deus. Eles reclamam de Deus. E o autor ele coloca sobre essa ideia que nós valorizamos demais os momentos tristes e tensos da nossa caminhada e nem sempre percebemos partes sorridentes do processo. E eu chamo a sua atenção nessa manhã, e a minha atenção quando lendo essa revista é: será que nós temos percebido na nossa caminhada, nós temos enxergado na nossa peregrinação essa ação na nossa caminhada? Nós percebemos as partes sorridentes da caminhada cristã? Ou para muitos de nós é extremamente pesado, é extremamente difícil, só vemos o lado obscuro da caminhada? E essa lição, ou pelo menos o texto que é baseado nessa lição, nos chama a atenção para com as dificuldades, as circunstâncias que vão permear e margiar a sua vida ao seu redor, cirandar você e a mim. E essa lição, ela nos conclama a como você reage diante dessas dificuldades.
Como nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem reagido diante das notícias de morte, que aqui aconteceu uma morte no dia de ontem, nós ficamos um tanto mais acesos, ou pelo menos a luz vermelha acende, né? Mais uma morte de Covid na cidade de Utinga, agora temos 2 mortes, e assim nós ficamos, como nós reagimos diante, será que vai alguém, qual família ou qual pessoa será o próximo da lista, como nós reagimos diante disso? Ou nós estamos diante das notícias difíceis, enxergando a mão invisível de um Deus que nos sustenta como quer, quando quer e da forma que lhe apraz. Então, o salmista, Davi, nos oferece vários exemplos de momentos tensos e ansiosos pelos quais passou. Aí diz, sensação de morte e terror, Salmos 18:4, sensação de perseguição, 18:5, dor e sensação de esmagamento corporal, Salmo 22, boca seca, Salmo 22:15, sensação de abandono por parte das pessoas, Salmo 31:11, 13, gemidos de alma, Salmo 32:3, choro constante, Salmo 42, abatimento profundo, Salmo 42:5 e 11, sensação de abandono por parte de Deus. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca experimentou isso? Fala, Deus me abandonou. Deus me abandonou, Deus me deixou, eu tenho orado, e os céus é bronze. Os céus têm sido uma porta de bronze. Fala a verdade. Quantos de nós? Né? Eu lembro do episódio de Noé. Lembra daquele episódio que você experimentou? E orava a Deus, por que, Senhor? Né, tomando a dor do presbítero, né? E chorava diante de Deus, e o presbítero me trocava de carro. Momentos, irmão, sabe muito bem. Né, eu pegando até a vida do irmão, me permita, para ilustrarmos essa ideia do abandono. Pegava um carro, trocava de carro, ia dormia num canto, dormia em outro. Estava no mercado, pegava o dinheiro, deixava num canto, ou então em outro lugar, com medo e tal. De fato, houve ameaças não veladas, mas ameaças ativas mesmo, de ligar e fazer ameaça, sem nenhum tipo de vergonha na cara, né, por parte de bandidos. Nós oramos, a igreja orou, o irmão chorava e toda a liderança se compadeceu em choro também diante de Deus, e nós questionávamos a Deus, por que, Senhor? O porquê dessa circunstância toda. E Deus, de fato, com certeza, Deus trouxe à plena luz da sua consciência o que Deus queria ensinar. O que Deus ensinou a cada um de nós naquele momento, porque Deus não permite que o seu servo seja provado além das suas forças. Nós somos muito paparicados, nós vivemos em um oásis, e quando o deserto chega para nós não sabemos administrar o deserto. E o deserto vai chegar na sua vida e na minha vida. Eu não vou ter apenas a companhia de meus pais, de pessoas amadas, constantemente. Vai chegar um momento que eu vou ser alvejado, e vocês também, e os que estão em casa também. Nós seremos alvejados por aquilo que nós mais abominamos, que nós batemos muitos, né? Crente não bate, né? Bate na madeira para repreender, afasta de mim. São situações, doenças, ou mesmo de morte, que vai chegar e você vai se sentir órfãos. Nós nos sentiremos órfãos de Deus e nós questionaremos a Deus, dizendo, por que, Senhor? Por quê? Porque nossa caminhada não é uma caminhada de, vamos assim dizer, de muitos mares de rosas, mas de aflição. Aquilo que eu preguei no domingo à noite, quando os irmãos lembram muito bem a respeito da palavra, ou pelo menos do poema de Drummond de Andrade. E agora, José? Né? As circunstâncias não lhe eram favoráveis. Né? Ivado trouxe até uma explicação um tempo atrás sobre esse poema. Né? Ele estava em um processo depressivo, tinha perdido a filha, enfim, né? Tentando de alguma forma, tateando, sobreviver no escuro da existência humana. Mas o fato que eu quero mostrar com essa lição na manhã de hoje é: alegre-se constantemente. Tire força de onde não tem força, quando nasce um filho, mas também quando morre o pai e a mãe, ou o irmão, ou mesmo o filho.
Alegre-se constantemente não é você botar uma máscara e dizer, eu sou feliz, enquanto que lá no seu íntimo, no recôndito da sua alma, você é uma pessoa triste. É ser alegre ou nos tornarmos alegres, tanto dentro quanto fora do nosso corpo, da nossa existência, né? Então o salmista Davi trata no Salmo 43, verso 2, a sensação do abandono por parte de Deus. Todos esses momentos nos mostram a fragilidade humana e a possibilidade de sermos envolvidos por sentimentos de tristeza e ansiedade. Fragilidade, possibilidade, envolvimento com o sentimento de tristeza e ansiedade. Quantos de nós amanhecemos, né, com uma tristeza? Hoje eu estou triste, não sei porquê. O que foi que aconteceu? Não sei. Comi uma carne de porco. Eu acho que foi isso, uma costela com feijão verde, já era 10 e tanta da noite. Mas se é assim? Não, nós não sabemos. Está triste porque eu não sei. Você não sabe a causa, mas você sabe que você está. Você sabe que você está passando por esse momento difícil. E em nós pelo menos o texto nos mostra, nós temos a tendência de valorizar mais os desânimos e temos as inclinações para a melancolia, para as circunstâncias de tristezas que nossa caminhada nos apresenta. Mas nós poucas vezes lembramos das alegrias, que também dos momentos de alegria, como diz o autor aqui, que ele vai dizer, parte sorridente do processo. Parte sorridente do processo. Mas vamos caminhar? O tempo está voando ali, gente, misericórdia. Vamos lá, mas mesmo compreendendo nossa deficiência e a possibilidade de nos vermos entristecidos pelos eventos da vida, as Escrituras constantemente nos exortam à alegria. São vários os textos bíblicos que nos sacodem e nos põem para cima. Alegre-se sempre. 1 TR 5,16. Neemias disse ao povo para festejar com comidas e bebidas em razão das vitórias do Senhor, e disse ao povo, a alegria do Senhor Yahvé é a vossa força. Neemias 8:10. Jesus Cristo veio para nos dar vida em abundância. João 10:10. Se ele claramente disse que essa vida abundante neles representa o estilo alegre, pleno e constante de regozijo e exultação. Agora vou para ti. E digo isso, no mundo para que tenhais a minha alegria completa em si mesmo. João 17:13. E Pedro nos exortou que, embora tenhamos de passar por aflições, por um tempo, o que está dentro de nós, pelo poder do Espírito de Cristo, que em nós habita, é a plenitude da alegria. Estamos guardados pelo poder de Deus, por isso devemos estar constantemente alegres. O exercício diário de nossa fé, aguardando com expectativa o retorno de Jesus Cristo, olhando para a frente, fixamente nele. Hebreus 12, de 1 a 3. É o que alimenta nosso coração. Não são os eventos. Esses podem desmoronar. Mas o que nos mantém de pé é a convicção de fatos que não vemos e a certeza daquilo que esperamos. Hebreus 11, 1. É a plena certeza de fé no Deus que não pode falhar, que enche os nossos corações de alegria, indizível e cheio de glória. 1 Pedro 1. Leiam esse texto com muita atenção. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 9. Adílio. 1 Pedro. Estou falando alto aqui. 1 Pedro, capítulo. E aí, muito bem.
A luz, a igreja está pagando direitinho, né? Não? Vamos usar. 1 Pedro capítulo 1, de 1 a 9. Esse texto já é conhecido nosso. Aí, ficou bom. Bem, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, para a santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua mãe misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se, condicional, necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora mais, crendo exultais, com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Hoje, se à noite, se Deus permitir, nós vamos falar sobre as duas portas, os dois caminhos, caminho largo, caminho estreito. Como nós ficaremos surpresos em que muitas pessoas são retiradas do caminho por causa da provação. Como muitas pessoas que se julgam cristãs são retiradas do caminho. É claro, se foram retiradas é porque ele não houve a intervenção soberana de Deus, porque Jesus vai dizer em João 10, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora, ninguém pode arrebatar da mão do Cristo. Mas eu não sei, como eu tenho frisado, se vocês são eleitos, aí você, pastor, também não sei se o senhor é um eleito, aí você se garante, fala assim, eu sei que eu sou, né? Eu sei que eu sou. Então você se garante por você? Você se garante por você? Jesus, né? Jesus nos confirma, Jesus tem garantido a nós que nós somos, através do Espírito, que nós somos filhos de Deus. Você tem que garantir, tá? Você tem que olhar com certeza e convicção de que a aprovação que vem sobre nós, ela é apenas para fortalecer a sua fé e não para lhe tirar do caminho, né? E Satanás, ele vai usar esse tipo de coisa para nos levar ou nos esfriar na fé. Jeane, você fala agora no microfone, Jeane. Só complementando, pastor, eu acho que a gente confunde muito, né? A gente confunde alegria com tristeza e felicidade. Não é? Tem um pouco de dificuldade para a nossa natureza compreender alegria, felicidade e tristeza. E o senhor acabou de falar aí. O motivo pelo qual, quando Neemias falou aí ao povo de Deus, alegrai-vos, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Na hora que ele falou essa frase, na verdade, o povo estava num momento de tristeza. Foi uma tristeza que aconteceu. Olha por quê. Eles encontraram a palavra de Deus, encontraram o livro da lei e começaram a ler a palavra de Deus. E os que eram responsáveis pela palavra de Deus, os levitas, começaram a explicar para eles a palavra de Deus. Qual era o contexto? Eles estavam presos no exílio, já tinha passado por diversas situações ali tristes. Primeiro, antes, Deus falava para eles, vocês vão para o cativeiro, vocês se consertem porque vocês estão, né, fora da linha. E mesmo assim, Deus mandava profeta, e o povo ficava endurecido e desviava da vontade de Deus. Eles foram para o cativeiro. E lá ainda Deus levantava profetas que falavam, vocês precisam melhorar, recebendo porrada, recebendo chicotadas, mulheres sendo estupradas, passando fome, eles tinham que, as próprias mães, comer os filhos, de tanta fome e miséria, estava passando na Babilônia, e Deus mandando a palavra, e eles ainda assim não entendiam, não mudavam, até o dia
que foi encontrado os escritos da lei de Deus, foi lido diante do povo, e fala que naquele momento que o sacerdote lia e os levitas e explicavam, o povo começou a entender a palavra de Deus. E começou a entender o que é que eles estavam fazendo contra Deus, e ali se abateu uma grande tristeza, e todo mundo começou a chorar, porque aquilo que era falado antes do cativeiro, dentro do cativeiro, o povo não estava entendendo, eles estavam vivendo para si, a vontade deles. E na hora que eles compreenderam ali, o que é que eles estavam fazendo, como se tivesse caído realmente todas as vendas, aí começou a vir a tristeza. Ah, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que a gente está fazendo contra Deus? O que foi que a gente estava fazendo contra Deus? E veio agora um espírito de tristeza, que é normal para aquela situação. Quando a gente vê que a gente está machucando uma pessoa, é normal que venha o sentimento de tristeza. Enquanto não vem, que a gente está cauterizado, a gente não consegue entender, e para a gente não está fazendo nada demais. Mas quando vem a verdade, fala, eu estava machucando Tati. E agora isso começou a doer naquele momento no povo de Deus, e eles queriam logo o quê? Se abater diante da verdade. A gente estava fazendo, era isso contra Deus? Foi isso que a gente estava fazendo contra Deus? Então Neemias falou que, olha, epa, mas não é para chorar não. Todo mundo agora vai comer, todo mundo agora vai beber, vai levar para quem não tem, porque esse é o dia do Senhor, é o dia que Deus abriu os olhos de vocês, não é dia de tristeza não. Não é para ficarem tristes, porque agora sim, vocês compreenderam o que estavam fazendo contra Deus, compreenderam que durante todo o caminho que vocês estavam sendo rebeldes, Deus permaneceu com vocês. Então, esse dia é dia de alegria. Alegre no Senhor. Qual é a alegria? A alegria é porque eles eram rebeldes? A alegria é porque eles descobriram que eles eram de dura cerviz? Não. A alegria foi descobrir que Deus estava com eles durante todo o caminho, mesmo enquanto eles estavam vivendo em rebeldia. E essa é a alegria do crente, descobrir que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, mesmo nos dias que a gente ainda estava andando na rebeldia, na desobediência, Cristo estava com você, Cristo está comigo. Essa é a alegria que tem que brotar nos nossos corações, e as circunstâncias podem trazer sobre nós tristeza, ou alegria, ou felicidade, melhor dizendo, né? Se a gente ganha um filho, a gente fica feliz com alegria. Que alegria é essa? A certeza que Deus está com você. A circunstância que o meu filho morreu vai me trazer o quê? Tristeza. Uma tristeza com alegria, porque Jesus ainda está comigo. Então, existe essa diferença. A alegria é a certeza de que Deus está conosco. A alegria é a certeza de saber que Deus não nos abandona. E as circunstâncias podem trazer tristeza, mas uma tristeza com alegria. Uma circunstância feliz com alegria no Senhor. Essa é a alegria, essa é a motivação da alegria do crente, a essência da alegria é a certeza de que Deus nos chamou, é a alegria de que Deus nos separou para ser um povo onde, mesmo essas dores da existência, que o salmista colocou, vai em angústia, né? Cada um de nós já passou por qualquer uma dessas sensações, né? Sensações de abandono, solidão, tristeza, medo de perder alguém. Isso permeia hoje a humanidade por conta do pecado, essas dores existenciais. Mas ela pode bater na porta do meu coração, qualquer uma dessas dores. Mas eu estou com a alegria de Cristo que vai me fazer passar, né, por todas essas. Então, não é que a gente vai estar sempre com os dentes fora da bainha, né, todo mundo dando risada de tudo. Tem circunstâncias que é para chorar, mas chore com alegria. O que é alegria? É por causa da morte? Não, a alegria é porque Cristo está com você. E o que vale ressaltar, né, que independente da, como colocar aqui, geralmente o que mais abate a gente é a perda de um ente querido, né, dentre os muitos, mas é você saber que a perda do ente querido é uma circunstância que não roubará a minha alegria. É um momento de tristeza que nós passaremos certamente pelo luto. O luto é necessário, você expor todos os seus sentimentos, mas o que na verdade, joia que você coloca, o que na verdade o apóstolo Pedro ele coloca uma expressão aqui no capítulo 1, verso 8, que diz, mas crendo exultais com alegria indizível. O que seria uma alegria indizível? Uma alegria que não há palavras para descrever. Que mesmo que você passe um período de tristeza, essa tristeza ela é momentânea. E o salmista vai ratificar isso, dizendo, a alegria, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então,
A tristeza, a melancolia, a própria depressão, que é a ansiedade e depressão, que é um mal do século, ela vai provocar algum tipo de atitude no crente. Então, o crente ele tem que entender que isso é apenas um momento. Até a felicidade é passageira. Né? Até a felicidade é passageira. A alegria não é passageira, mas até a felicidade é passageira. Tanto é passageira que a gente quer tanto uma coisa, quer tanto uma casa, aí quando a gente conquista, a gente fica feliz, né? Fica saltitando, feliz. E depois aquela casa passa a ser normal. Muito bom. Não é? Às vezes você quer tanto casar, eu tenho uma ansiedade para casar, aí no dia do casamento é uma felicidade fora do normal, mas depois você possui aquilo que você queria, E agora? não é mais a mesma felicidade, mas tem alegria. Não é? Às vezes você queria tanto o celular, você queria o computador, e quando você conquista a felicidade, até a felicidade, irmãos, é passageira. Assim como a tristeza é passageira, a felicidade também, mas a alegria não. A alegria, ela não é passageira, não. A alegria em Cristo, a alegria colocada, né? Por isso que o mundo não tem alegria. O mundo tem felicidade, porque a felicidade depende das circunstâncias. Você pode se alegrar com o computador, com um namorado, com um marido, com uma amizade nova. Você pode ser feliz com essas coisas. Então, o mundo também tem felicidade. Por isso, e mais fácil às vezes, não é? O mundo tem felicidade, mas o mundo não tem alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus. A alegria não é do mundo, a alegria pertence ao povo de Deus, é a presença de Deus. No mundo lá fora, se vocês quiserem ver, quem já viu, como a gente que já foi do mundo, lá tem felicidade também, lá também tem tristeza. Lá só não tem alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito. A alegria é um estado de espírito, não é um estado de circunstância. E a felicidade não é buscada em copos de bebida, em um sexo de repente, em um cigarro, né, uma droga. E aí essa felicidade é tentada construir. Joia, obrigado, Jeane. Primeiro, o contexto. Primeiro ponto, o contexto da nossa lição. O apóstolo Paulo estava, quando ele escreve Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo estava preso ao escrever a carta aos Filipenses. E uma das razões para escrever foi dar a notícias suas e também para animar os irmãos de Filipos a permanecerem firmes no Senhor. Que negócio estranho, é um contraste. Imagina bem, o cara está preso, o cara está precisando de uma palavra solícita. Meu Deus, me mande alguma coisa, escreva aí para mim. Conte como é que está o menino Dona Maria, conte aí como é que está a roça, quantas espigas de milho. Me dê aí alguma novidade, alguma notícia boa. Contrário, Paulo faz o contrário. Paulo escreve a carta. A razão para a escrita da carta, para dar notícias suas, ou sua, e também animar os irmãos de Filipe. Paulo era, de fato, quem ele era, né? Um apóstolo aos gentios, enviado por Cristo Jesus para fazer o que fez. De uma maneira muito bela, mas com um certo maestrismo, o apóstolo Paulo exerce esse papel. Fica, meu Deus do céu, é claro que lá no céu a gente vai querer conhecer muita gente, né? E assim, eu gosto muito de Paulo. É claro, a primeira pessoa que você vai querer ver é Jesus, né? Você vai, cadê Jesus? Eu preciso ver Jesus, né? Você vai dar um abraço em Jesus. E aí a segunda pessoa que eu quero conhecer no céu, não sei vocês. Aí você fala, eu quero ver Elias, vai lá ver ali. Eu quero ver Paulo. Paulo é sensacional, Paulo é fantástico. O apóstolo Paulo, ele inserido numa masmorra, preso no calabouço de uma prisão romana, e só mesmo quem passa por ela sabe como ela é danosa, ela é terrível para o psicológico de uma pessoa. E Paulo está lá dentro, numa masmorra, no escuro, úmido, tomado por esses muitos sentimentos que levam o ser humano trancafiado. Mas Paulo diz, ele escreve para animar os irmãos que estavam em Filipos a permanecer firmes no Senhor e não se abaterem. Por isso, a carta aos Filipenses é também chamada por alguns de carta da alegria. Está triste? Está subombático? Leia Filipenses, que você vai perceber que existe um mito da grama mais verde. Você está tomado por problemas, difíceis vá no hospital. Está passando por um problemazinho em casa?
que não seja tão grande, faça uma visita no hospital e você vai perceber que o problema que você está enfrentando, é claro que existem problemas e problemas, é óbvio, mas sempre nós percebemos que o nosso problema é o centro do universo, ninguém me ama, ninguém me quer, meu problema é gigantesco, é um Golias, etc. Vá para o hospital de uma cidade e você perceberá que existem problemas bem maiores do que o seu, e você certamente vai olhar para o seu e dizer assim: meu Deus do céu, como eu sou egoísta. O meu problema é nanico, é um anão, perto do que as pessoas, muitos estão enfrentando. Então, é nesse sentido que Paulo está dizendo, Paulo está escrevendo, para fortalecer aos filipenses, dizendo que essa é a carta da alegria. Está triste, está passando por Nós corremos para salmos, né? As pessoas geralmente correm para salmo, lê um salmo, há um salmo aqui, um salmo... É 1 Coríntios, é Filipenses, que Paulo escreve, para mostrar que é um homem que está numa situação difícil, numa situação complicada, sentindo o hálito da morte, mas, no entanto, Paulo, ele se vê no papel de exercer a sua função de pastor, e pastorear a igreja de Filipe mesmo à distância. É a carta da alegria. William Hendricks aponta 3 principais razões para estudarmos essa carta, e uma delas é que ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade e como tal felicidade pode ser encontrada. Paulo tinha a clara intenção de saturar a mente dos filipenses com um espírito grato a Deus por todas as circunstâncias. Mesmo preso, ele não deveria usar este evento para desistir da caminhada cristã. As pessoas muitas vezes, pulgas, são pulguinhas, problemas de pulga, um problema assim, tamanho de uma pulga, insignificante como uma pulga. E as pessoas usam isso para desanimar na fé, para não serem mais discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas então Paulo chama a atenção para saturar, encher a mente dos filipenses com um espírito grato a Deus por todas as circunstâncias. Mesmo preso, ele não deveria usar esse evento para desistir da caminhada cristã. Na verdade, a prisão de Paulo serviu para animar alguns outros cristãos a pregarem mais esse sentimento do evangelho. Filipenses capítulo 1, 12 e 14 vai falar sobre isso. Paulo deixa claro que a alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Há momentos alegres, mas há também momentos muito de tristeza. Há momentos em que pareça não haver nenhuma alegria, pelo que devemos clamar ao Senhor, como fez Davi no Salmo 51, 12. Mas em qualquer desses momentos eufóricos ou depressivos, o cristão tem a consciência de que Deus jamais o desamparará. Cristo já venceu a luta por ele e te fez mais que vencedor a mim, ele, nós todos mais que vencedores. E se Deus é por nós, quem ousará se opor a nós? Nada, nem pessoas, nem situações, por mais cruéis e pesarosas que sejam, não terá possibilidade. Nós cantamos aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente ou do porvir, terá poder de nos separar do amor de Cristo. É claro, se nós já estivermos saturados, cheios, repletos desse amor, as outras coisas, elas vão bater e não vão achar espaço para morar em nossos corações. Então, o cristão tem, portanto, muitas razões para se manter alegres, ou alegre viver em plenitude de alegria. Há comportamentos e situações que podem tirar ou minar a alegria em nosso coração, e nós precisamos aprender a recuperá-la e colocá-la devidamente de volta como especial. Por exemplo, abra lá a sua Bíblia em segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Deixa eu achar o texto aqui.
Segundo livro de Samuel. Eu falei segundo livro de Samuel. Mas não é segundo Samuel, é 1 Samuel 30. Diz assim, é muito conhecido nosso. Sucedeu, pois, 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e é esta ferida e queimada. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Imagine a cena. Chorar até não ter mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi muito se angustiou. Davi era homem. Davi era gente como gente. Davi era gente da gente, gente como a gente. Davi tinha sentimento como você e como eu. Davi não era um super-homem. Davi não vivia nesse universo da Marvel, né? Mas Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, todavia, ainda que Davi, diz o texto, se reanimou em Yahvé, seu Deus. Angústias do inferno, cadeias, grilhões do inferno, de Satanás, dos demônios, dos diabos, enfim, desse tudo ruim aí que tem, vai se levantar, vai vir. Imagine você ter os seus bens todos roubados, saqueados. Sua família, são áreas que nós prezamos muito, e como todo ser humano preza. Os bens, as posses que nós adquirimos. Família que nosso Deus agregou, colocou em nossos cuidados. Tudo isso foi levado cativo. Tudo isso foi como um estalar de dedo sumiu, entrou no sumidouro, acabou. E nesse momento, além de tudo isso, Davi, que deveria ser consolado pelos seus companheiros de lutas, simplesmente se levanta agora querendo trazer mais um mal. Agora angustiou-se, Davi muito se angustiou, pois o povo, verso 6, falava em apedrejá-lo. Agora presta atenção, eu estou vivendo no mesmo nível, estamos no mesmo naipe aí, caminhando no mesmo, em pé de igualdade, sofrendo as mesmas dores, tendo as mesmas perdas. E vocês querem agora me pegar como Judas, entre aspas, né? Eu vou ser agora responsável. Então são circunstâncias que muitas vezes, como falei, nós nos fazemos de vítima querendo e achamos que os nossos problemas são gigantescos, são horrendos, são verdadeiros montes, né? Gigantescas montanhas. Mas, no entanto, qual é a receita? O que acho muito interessante nesse texto, por isso que eu faço questão de ler, é que Davi enfrentou tudo isso. Mas diz o finalzinho que você não fica... O texto não fecha de forma negativa. O texto fecha de forma positiva, dizendo: Davi se reanimou no Senhor. É fácil? Não é. Paulo dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É fácil? Não é. Vivendo a perda, vivendo o roubo, foi roubado, foi perder as suas famílias, enfim... Mas ele reanimou no Senhor. Paulo, encafiado dentro de uma masmorra, de um calabouço, enfim, acorrentado com grilhões, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. São receitas que a Bíblia está dizendo, ou está dando para nós, que temos a mesma fé, ou pelo menos essa é a ideia bíblica, os textos vão vir para nos levar a termos esse mesmo
essa mesma ação que Paulo fez à igreja de Corinto. Paulo tinha intenção, o apóstolo estava preso, ao escrever a carta, e uma das razões para escrever foi dar notícias suas, e também para animar os irmãos de Filipe a permanecerem firmes no Senhor e não se abaterem. Por isso a carta aos Filipenses também é chamada por alguns carta da alegria. Carta da alegria. E um dos motivos do apóstolo Paulo em escrever essa carta é que as mentes das pessoas que lessem essa carta estivessem saturadas de alegria, ou pelo menos entendendo que a momentânea e breve provação que você enfrenta na sua cotidiana vida, ela não pode roubar-me essa grandiosa alegria indizível e cheia de glória que Cristo nos deu. E Satanás vai exatamente pegar a circunstância, e o próprio Deus também traz essas provações para quê? Para limpar, para purificar a igreja de Cristo, irmãos. Nem todo mundo é dado, é apto a caminhar com Cristo. A aprovação, ela vem simplesmente para, de alguma forma, purificar, saber quem tem uma fé que esteja como um ouro, colocada dentro do objeto lá que o ourive vai usar, né, o buril, enfim, o candil, enfim, e ali é colocado, e o fogo ele fica vermelho, e o metal derrete, e o que é que sobe? As impurezas. A igreja de Cristo é bem assim. Nem todos nós chegaremos aos céus. É triste falarmos isso. Eu estou dizendo, maneira de falar, irmãos, tá? Falando assim, o pastor falou que eu não vou para o céu. Não, nós que eu estou dizendo, a igreja de Cristo. Uma igreja que era colocada diante das provações. E o que aconteceu? Alexandre Latroeiro negou, foi. Demas, amado o presente século, abandonou. Judas. Então a Bíblia vai mostrando que as provações, elas surgem na caminhada de cada um dos filhos de Deus para tão somente melhorar a qualidade do testemunho da igreja de Cristo. O que podemos aprender para nós fecharmos? Primeiro, a Bíblia nos mostra algumas coisas. A Bíblia nos mostra algumas causas de ausência de alegria. Uma delas é a principal, é o cultivo de um pecado específico. O pecado nos distancia. Misericórdia, que eu tropecei no português, né? A Bíblia nos mostra algumas causas de ausência de alegria. Uma delas, e a principal, é o cultivo de um pecado específico. O pecado nos distancia de Deus. E quando o cultivamos, isso certamente roubará de nós a alegria da vida abundante em Jesus. Tudo que se distancia da fonte da verdadeira virtude, perece, como o ramo que é tirado da videira. Davi demonstrou esse sentimento de perda, da alegria e de sequidão de alma, ao pecar contra o Senhor. Ele se viu esmagado pela força mortal do pecado, e clamou por misericórdia e perdão. E observe que a ausência de alegria plena o incomodou profundamente. Ele queria ouvir de novo a alegria jubilosa do Senhor. Devemos lutar contra o pecado. Filipenses 2,15, né? O escritor aos Hebreus nos diz que não devemos desmaiar em nossas almas, permitindo que o pecado nos domine, pois Cristo suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para vencer o pecado e a morte por nós, a fim de nos tornássemos participantes da sua santidade. Leiamos atentamente esse trecho, medite em como devemos lutar vigorosamente contra o pecado, lá em Hebreus capítulo 12, de 1 a 13, né? Não vamos ler porque nós não temos muito tempo. Destaque o verso 4, Deus nos repreende para direcionar a vossa alegria. Hebreus 12, 11, nos momentos da correção,
nós sentimos tristeza, mas depois a disciplina produz o arrependimento, que é o fruto pacífico ou que tem sido por ela exercitado. Outra causa de perda da alegria é a ausência de gratidão, o pecado. O pecado tira a alegria da igreja. O pecado tira a alegria do povo de Deus. O pecado tira a igreja do seu foco, as conquistas, ou pelo menos chegar à Canaã celestial. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado, que o salmista no Salmo 51, Davi vai dizer isso, como já citado pelo autor. Abandone o pecado e abandone a ingratidão. Outra causa de perda da alegria é a ausência de gratidão. Um coração alegre é imensamente grato. Ele é grato a Deus pelo perdão de sua alma e é grato às pessoas a quem sabe que deve amar. Paulo inicia a carta com as seguintes palavras: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 3 ao verso de número 6. Então Paulo, ele faz recordar. A pessoa, ela é tangida, enxotada deste universo da gratidão, de recordar de benefícios que alguém fez conosco, de que alguém nos beneficiou com alguma atitude benevolente no momento que nós estávamos precisando. E Paulo vai falar sobre isso nessa carta. Ele recorda pela cooperação que alguém deu, alguém contribuiu para nós chegarmos nesse exato momento. Como nós precisamos ser gratos aos nossos pais, principalmente, né? Você não chegou aqui sozinho, não. Você é bonito, você é cheio de sabedoria, de sagacidade, de prudência, mas você não chegou aqui sozinho, não. Você chegou aqui por causa de seus pais e pessoas que foram agregadas. Então nós precisamos olhar para os nossos pais e sermos totalmente gratos. Não importa se nós já alcançamos o lugar lá em cima. Se foi pai bom, mãe boa, pai bom, mãe ruim, pai ruim, não importa. Foi o pai que Deus lhe deu. Foi o pai que Deus lhe deu. E a Bíblia diz assim, para nós, não honra pai e mãe. A Bíblia diz assim, honra pai e mãe bom, honra o pai e a mãe que é boa mãe, honra o pai que é bom pai. Lá está assim? A minha Bíblia não está, né? A sua está? A minha não está. A Bíblia diz, honra pai e mãe. Mas meu pai é ruim, pastor. Minha mãe é ruim, pastor. Você não sabe. Honra. Porque se você chegou a essa conclusão, foi porque não houve um aborto. Seu pai, por mais que fosse ruim, ele não pisou em você quando você era pequeno. Eu vou matar esse menino, pisa nele, pisa. É feio demais, pisa nele, pisa. Aí virá um chiclete na sola dos pais. Por mais que os nossos progenitores fossem pessoas, foi, ou é, ou será, sei lá, enfim, o tempo verbal, ruim, você chegou aqui para chegar nessa conclusão de que seu pai, sua mãe, o tio, avô, sei lá quem, é ruim, porque de alguma forma Deus foi gracioso usando essas pessoas que não são tão boas para você alcançar essa conclusão. Honre o pai bom, mas também honre o pai que não é tão bom na sua vida. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Muitas vezes nós olhamos apenas no contexto do Evangelho, mas em toda a esfera o cristão tem que ser grato. Seja grato pelo pai bom ou pelo pai ruim. Seja grato pela mãe boa ou pela mãe ruim. Enfim, seja grato. Observe também que o apóstolo Paulo foi grato aos irmãos de Filipos por aquilo que eles haviam feito por ele em diversos momentos. Paulo soube reconhecer que em momentos difíceis pelos quais haviam passado, os filipenses foram instrumento de Deus para ser bênção na sua vida. Nós também devemos ser gratos a Deus pelo que temos e somos. Gratos também às pessoas por aquilo que elas fazem por nós ou fizeram. Aprenda a ser grato em todas as circunstâncias. Citei aqui num assunto muito parecido, como eu fui grato no momento difícil da minha vida, lá no seminário,
a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. E como eu louvo a Deus por aqueles irmãos que no momento difícil da minha vida, enfrentando 2 úlceras no estômago e gastrite e H. pylori e mais algumas coisinhas, não tinha um centavo, orientado por um pastor, Marcos Bortelho, que Deus abençoe sua vida, meu irmão, onde quer que você esteja, me aconselhou, eu estava participando de uma congregação, a encaminhar um documento para a Igreja Presbiteriana de Vila Nova, para me dar, então, essa ajuda. E eles me dispuseram, na época foi quase 2 salários, né, 2 salários, para eu fazer a manutenção da minha saúde. Então, então foram muitos irmãos, né, poderia aqui também fazer menção da irmã Janice de Guanambi, que ajudou tanto o meu irmão quanto a mim, no momento de seminário também, que seminário num momento difícil, quanto o próprio Charles, um presbítero da igreja de Guanambi, que me ajudou, falou assim, Márcio, eu não posso te ajudar muito mais, eu vou lhe dar o terno da sua formatura. Né? Então, assim, o pastor João Ricardo, a igreja presbiteriana de Santa Maria, a igreja presbiteriana de Luiz Eduardo Magalhães, a igreja presbiteriana de Cocos, na pessoa do pastor Lúcio, na época. Então, são tantos os irmãos que se levantaram, a irmã Neide, né, a irmã Neide também, que ajudou na época. Então, são tantas as pessoas que nós temos que, nas nossas orações, puxar a nossa retrospectiva da mente e fazer assim, muito obrigado, Senhor, e listar mesmo, Senhor, eu te agradeço pela vida de fulano, Beltrano, Ciclano, mas pastor, é uma lista muito grande, então vai, se programa para orar 2 horas, 3 horas, e vai agradecer a Deus, agradeça a Deus, recordando com gratidão por cada um desses que têm sido bênçãos, foram bênçãos, ou por alguém que Deus levantará para ser bênção nas nossas vidas. Seja grato, porque a ingratidão é algo terrível na vida das pessoas. E por fim, letra B, cultive a confiança e a devoção. Alguns degraus que devemos subir para conquistarmos uma alegria plena. Um deles, depois de termos confessado o pecado, como vimos acima, é confiar plenamente no Senhor e olharmos para frente. A confiança colocada no lugar errado traz consequências desastrosas, é idolatria. Confiança colocada no lugar errado traz consequência desastrosa e é idolatria. Filipenses capítulo 3, 1 a 3. Não podemos confiar na carne. Métodos humanos não são confiáveis. 1 Samuel 17. Leia com muita atenção. Né? Esse texto nós não vamos ler por causa do tempo. 1 Samuel 17. Davi derrubando Golias, né? O texto fala sobre isso. A confiança do cristão deve estar no Senhor e isso resultará sempre em plenitude de alegria. Quando vemos as promessas do Senhor se cumprindo ao longo do tempo, mesmo que as circunstâncias do Covid, do coronavírus, possam parecer desfavoráveis e injustas, nós nos alegramos na esperança de que nos está preparada. Hebreus capítulo 11. Leia atentamente esse texto, nós não vamos ler, porque nós não temos muito tempo, né? Cada versículo desse texto de Hebreus 11, observe como confiança de cada um resultou do progresso, do plano de Deus, mesmo em situações adversas. Eles olhavam para a frente. Os cristãos não olham para os obstáculos do presente. Repito, qual é o seu obstáculo? O que é que tem roubado sua alegria? O que é que Deus permitiu que viesse na sua vida? Que obstáculo? Os cristãos não olham para os obstáculos do presente como se fossem intransponíveis. Eles marcham. Outro degrau que precisamos galgar é o de nossa devoção a Deus. Precisamos aprender a ser piedosos. A piedade é o nosso envolvimento com o Senhor, a nossa intimidade com o nosso Pai. Nós sabemos pela experiência humana o quanto uma intimidade profunda transforma nossos relacionamentos. Se conhece bem uma pessoa, você se relacionará muito mais significativamente com ela. Com Deus também é assim. Se desejamos nos alegrar nele, usufruir de suas palavras, sentir seu carinho, perceber
seu cuidado, precisamos estar bem próximos dele. E há pessoas que querem Deus, mas não o buscam. Que negócio estranho, né? Aí eu quero Deus. Aí tem a música, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Há pessoas que querem Deus, mas não buscam, não suportam passar 1h30, 1h40 que seja, sentados, louvando, orando, mas querem Deus. Como? E querem ir para o céu, mas como? Vixe, mas a igreja está, moço, o ambiente de igreja é um ambiente muito bom, não. Eu vou na igreja, mas eu fico agoniado demais da conta. Eu quero ir embora. Eu fico aí no relógio, vixe, agora já é 11, pastor conversa demais, olha, 1 hora já. Começamos a escola dominical 10h30, agora é 11h30. Não vai terminar esse negócio mais não, é? Vixe, eu tenho que cuidar do almoço, eu tenho que lavar roupa. Se bem que lavar roupa no domingo é pecado, você sabe disso, né? Tem um cara de pecadores aqui, mas tudo bem, Deus perdoa. Enfim, porque é o dia do Senhor, irmãos, eu estou dizendo isso, porque nós tiramos esse dia para o Senhor. De segunda a sábado, lavamos a roupa, né, fazemos tudo que tem que ser feito. Então, domingo nós dedicamos a Deus, à família e ao descanso, tá? Nós temos que tomar esse cuidado. Então, nesse quesito, irmãos, queremos Deus, mas nós não suportamos a busca da presença de Deus. Isso não é um passe de mágica, é um processo, uma busca incessante, como um bebezinho que deseja ardentemente pelo leite. Nós vemos, por exemplo, vamos concluir por aqui mesmo, tá bom? Eu vou ler a conclusão. Nós gostamos muito da pregação do reverendo Hernandes. É claro que Deus tem um dom, Deus deu a ele esse talento, né, um dom da pregação, de falar, enfim. Nós gostamos muito do reverendo Augusto Nicodemos também. Esses doutores aí, essas pessoas que são extremamente usados por Deus, para essa função. E muitos de nós queremos muito falar, de repente, ter esse conhecimento, né, buscarmos esse conhecimento que eles têm. Mas se você buscar um pouquinho o testemunho deles, nós veremos como foi doloroso para eles buscarem as suas graduações, principalmente mestrado e o doutorado. Né, doutorado. O reverendo Augusto Nicodemos, ele disse que quando ele estava buscando o doutorado dele, ele quase que desvia da fé, ele quase perdeu a fé. Porque lá na África do Sul, quando ele estava lá, ele pegou um grupo muito de teologia liberal. E a teologia liberal, ela mata a fé. E ele precisava, urgentemente, ele não tinha mais condições de orar, de buscar a presença de Deus, de clamar a Deus. Ele se tornou como uma palha seca, não tinha mais nada. Porque era muito conteúdo, muita informação que combatia os princípios. Bem interessante, você está fazendo doutorado em Novo Testamento, e o Novo Testamento que você está fazendo, você deveria, naquele doutorado, você deveria crescer. Você deveria ser fantástico. E naquele seminário, ele estava tão recheado de liberais, que estava combatendo os princípios bíblicos. Ele falou, quase que eu me desvio, Salmo 73, né? Quase que os meus pés tropeçavam lá na fé. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós gostamos, nós ficamos maravilhados com a pregação desses homens. Mas, muitas vezes, nós não sabemos o preço que eles tiveram que pagar para que esse conteúdo chegue tão mastigado para nós, tão fácil para nós termos que buscar, ou pelo menos para nós comermos entre aspas, espiritualmente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós queremos Deus, nós queremos muito Deus, mas nós não buscamos aprimorar, nós não buscamos ler livros, nós não buscamos estar mais presente na igreja. E é onde nós queremos Deus de que forma? Se o verbo buscar não é recitado em toda a nossa caminhada cristã. E nós temos dificuldade, como eu falei aqui na quinta-feira, sobre isso. Nós temos muitas dificuldades de aprimorar o nosso conhecimento. É por isso que nós estamos vendo cada vez mais uma geração analfabeta de conteúdo bíblico. São verdadeiros papagaios, que são homens e mulheres que estão apenas
Fazendo o quê? O que o papagaio faz? Hã? Repetindo. Se for uma repetição boa, beleza, segue a linha, segue o fluxo. Mas se for uma repetição de muitos hereges, está alinhado, está pebado. Mas vamos caminhar. Então, que Deus nos dê condições para nós querermos Deus, mas também buscarmos a Deus. Então, cultivar essa ação de devoção, principalmente nesses dias que eu vejo, e tenho dito isso na igreja, os irmãos são minhas testemunhas, que muita gente vai morrer na fé. Há um esfriamento espiritual batendo a porta do coração de muita gente. Olha, Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo isso para muitos crentes dos nossos dias. Quando passar essa pandemia, muita gente já botará, muitos crentes, não é que na verdade não tem um joio e tem um trigo, mas muita gente vai ter dificuldade de permitir que as doutrinas de Cristo entrem novamente em seus corações. Mas não vamos, isso é no outro momento, outro departamento. Devemos amar a Deus completamente, em cada detalhe e na imensidão do seu ser. Nosso relacionamento com Ele precisa ser sinceramente construído, em plena certeza de fé e suas promessas, e firmemente, sem vacilar. Conclusão, a alegria estará em nosso coração quando reconhecermos e confessarmos os nossos pecados, quando expressarmos gratidão a Deus e às pessoas, quando confiarmos plenamente no Senhor e olharmos adiante, e quando finalmente buscarmos ao Senhor de toda alma, coração, entendimento e força. Seremos mais felizes quando experimentarmos Deus em cada mínimo detalhes. Você tem experimentado a verdadeira alegria? Se não tem experimentado a alegria do Senhor, reflita no que pode estar roubando de você esse estado de alma. Pecado, ingratidão, incredulidade, impiedade. Ore, peça orientação a Deus, busque-o como Deus fez, busque como fez Davi. Peça que Ele restitua a alegria e deseje ardentemente mantê-la viva em seu coração. Que Deus muito nos abençoe nessa manhã. E aí fica então essa palavra para nós. Alegrai-vos, alegre-se constantemente, independente da circunstância. Vamos orar. Senhor nosso, Pai que está nos céus, Deus nosso, que está sentado no trono de glória, Rei nosso, que governa de forma absoluta o cosmo e todo o universo. Deus, que tem dispensado a nós a alegria que procede do trono, em sermos achados como filhos e filhas do reino. Isso é privilégio, é um privilégio que nos foi dado através da adoção dos atos vicários de Cristo Jesus. Muito obrigado, Mestre. Somos o que somos, não por nós, mas pelo Senhor, pelo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. O Espírito Santo que tem selado a cada um de nós com estas grandes, com esse fruto do Espírito que tem sido grandes momentos da nossa caminhada. Embora adentremos momentos difíceis, momentos de verdadeiros tsunamis, turbilhões, maremotos da nossa existência, mas em todas elas, essas circunstâncias, o Senhor tem nos dado um ponto de escape. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão, Deus amado, acompanhando a sua, ó Deus amado, a sua segunda volta, que estão em ardente expectativa pela sua segunda volta, Senhor Deus, pela sua parousia. Abençoe-nos, continue a derramar em nós o Espírito, Deus amado, de perseverança, que o Espírito Santo esteja atuando em nós de maneira fantástica, que a alegria indizível do Espírito seja constantemente perceptível em nós e pelas pessoas que estão ao nosso derredor, passando pela prova sim, mas certamente dando glórias a Deus. Muito obrigado, é a nossa oração nessa manhã, pedimos a bênção do Senhor para nos levar em paz, para que logo mais à noite aqui estejamos para celebrar o nome do Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. À noite nós aqui estaremos novamente. Ide na paz do Senhor Jesus Cristo e lembre-se que o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe e ide em paz.